Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos dar continuidade ao estudo, olha só, do sintagma verbal. Só que agora nós estudaremos a respeito das flexões que ocorrem diante ali da desinência que o verbo tem. Com relação às flexões verbais, os verbos sofrem flexão de modo, tempo, número, pessoa, voz e aspecto. Devido a essa pluralidade de flexões que apresentam, os verbos são uma classe gramatical complexa e abrangente, tá? Por isso a importância de saber conjugar o verbo corretamente, saber todas as situações às quais eles serão inseridos, tá? E isso nós estudaremos, compreenderemos dentro das flexões. Essa flexão aqui, com relação ao modo, existem três situações que nós estudamos no vídeo anterior. Nós temos a flexão modo indicativo, modo subjuntivo e ainda o modo imperativo, certo? Todas as três possuem aí tempos verbais específicos que nós veremos, tá, no decorrer da aula. No primeiro modelo que nós temos, tá, nós temos o modo indicativo, que é aquele modo que indica certeza, que é aquele modo que você vai ter a plenitude ali da ação. Nós temos aqui verbos de primeira conjugação, que são terminados em ar, tá? Nós temos verbos de segunda conjugação, terminados em er, e nós temos verbo na terceira conjugação, terminados em ir. Então, essa tabela aqui obedecerá a todas as pessoas do discurso. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, tá? Então, vamos lá. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais e eles falam. Nós temos aqui toda a ocorrência da primeira conjugação em todas as pessoas do discurso. Na segunda conjugação, eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós bebemos, vós bebeis e eles bebem, tá? Já na terceira conjugação, eu divido, tu divides, ele divide, nós dividimos, vós dividis e eles dividem, tá? Então, se você tem dúvida quanto à conjugação, siga o modelo, certo? Dos verbos que foram conjugados. Aí você vai observar se o verbo é de primeira conjugação, se o verbo é de segunda conjugação ou se o verbo faz parte da terceira conjugação. Com relação ao modo subjuntivo, nós temos aqui partículas, tá? Que serão próprias de cada tempo. E nós temos o tempo presente, pretérito imperfeito e futuro, tá? O modo subjuntivo, vocês já sabem que é aquele modo que indica incerteza, dúvida, hipótese, tá? Então, olha só, a partícula do presente é a partícula que. A partícula do pretérito imperfeito é a partícula se. E a partícula do futuro é a partícula quando, tá? Que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem, tá? Se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse, se nós amássemos, se vós amasseis, se eles amassem, tá? No futuro, quando eu amar, quando tu amares, quando ele amara, quando nós amarmos, quando vós amarde, quando eles amarem, tá? Então, observa aí toda a construção do modo subjuntivo em cada pessoa do discurso e em cada tempo constituinte do modo, certo? Já se tratando do modo imperativo, tá? Nós temos duas divisões, imperativo afirmativo e imperativo negativo. Professor, por que que não tem o eu? Gente, para a gramática, já que o modo imperativo trabalha a questão da ordem, da súplica, do desejo, para a gramática você não pode mandar em si próprio. Então, nós não temos nem o imperativo afirmativo, a primeira pessoa do singular, nem no imperativo negativo, a primeira pessoa do singular também, tá?
Nós iniciamos o nosso estudo a partir da segunda pessoa. Ama tu, ame ele, amemos nós, amai vós e amem eles, tá? Não ama tu, isso já se tratando do imperativo negativo, não ame ele, não amemos nós, não amai vós, não amem eles, certo? Então nós temos aí toda a constituição do modo imperativo. E em se tratando aqui, das formas nominais, nós vamos perceber algumas das formas verbais exercem funções que são típicas dos nomes. Que nomes são esses? Substantivos, adjetivos e advérbios, sendo por isso chamadas de formas nominais dos verbos. Primeiramente, nós temos aqui o infinitivo, tá? Que é o nome do verbo e tem valor de função substantivo. Ler é viver, navegar é preciso. Todos os verbos terminados em ar, ir, fazem parte aí do infinitivo. Ler, viver, navegar, tá? 3 exemplos aí de infinitivo. Só que o infinitivo, ele tem 2 classificações. Ele pode ser pessoal ou ele pode ser impessoal. Quando é que ele vai ser pessoal? Quando há sujeito. É preciso vencermos esta etapa. Vencermos, eu consigo detectar o sujeito, tá? Por quê? Pela desinência verbal. Eu consigo determinar ali uma pessoa do discurso para a desinência. Então, o sujeito é nós. É preciso nós vencermos esta etapa. O sujeito apenas ficou oculto, certo? Já no impessoal, eu não consigo determinar o sujeito, certo? Viver é aproveitar cada momento. Olha só, viver. Eu não consigo determinar. É uma frase, tá? Geral. Então, eu não consigo aqui encaixar nenhum sujeito, certo? Já o gerúndio, tá? Indica uma ação que está em desenvolvimento e pode desempenhar a função de adjetivo ou advérbio. Estou ouvindo o CD que você me deu. Está estudando para melhorar seu desempenho. Vejo alunos estudando. Carro passando, o menino quebrou a perna jogando, o motorista dirige assobiando. Então, a finalização do gerúndio é NDO, tá? Ouvindo, estudando, passando, jogando, assobiando, tá? E por último, a classificação do particípio. Indica uma ação verbal, chegou ao fim. Também pode desempenhar a função de adjetivo, concordando em gênero e número com o substantivo a que se refere. Ele tinha avisado o fato. Olha só o término. O deputado tinha saído eleito. O deputado eleito viajou a Brasília. O filho amado comprou um presente para sua mãe. Então, nós temos aí o término do particípio. Do, da, ito. Então, nós estudaremos todas as terminações para encaixarmos em uma das formas nominais, ou infinitivo, observando as 2 classificações, ou o gerúndio ou o particípio, certo? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.